Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais o nosso encontro nesse bate-papo nosso sobre o Evangelho, que a gente gosta muito de fazer, senão não estaríamos aqui, todos nós, né? Graças a Deus, já na presente encarnação, a gente tem tido esse cuidado, né, de buscar compreender um pouco mais o Evangelho. E é muito gostoso fazer isso em grupo, poder partilhar essas nossas reflexões, né? Entendendo que o Jesus nos legou um grande roteiro, uma grande plataforma do bem viver, de como viver, através dos seus ensinamentos. Então, à medida que a gente vai estudando a cada semana aí, hoje já é a nossa reunião de número 112, é que o tempo passa, né? Devagarzinho vamos aí. A cada encontro, a cada reunião, adquirindo um pouco mais de informações, refletindo um pouco com maior profundidade sobre os ensinamentos de Jesus e esperamos ficar muito tempo juntos ainda, se Deus quiser. Bom, nós estamos estudando os textos, os comentários de Emmanuel sobre a narrativa de Lucas, né? E na sequência, pegando o Evangelho na sequência, todos os textos que Emmanuel escreveu ao longo do seu contato com Chico sobre a narrativa de Lucas, sobre o Evangelho de Lucas, estamos estudando esses textos aí na sequência. Na semana passada, através do nosso querido amigo lá de Belo Horizonte, o Lucas, que nos deixou uma mensagem muito bonita acerca de uma passagem bíblica que ficou conhecida como o endemoniado gadareno ou endemoniado gerazeno, e em que o Lucas refletiu para a gente, refletiu conosco sobre um texto de Emmanuel, cujo título era Falsas Alegações, né? Que está no livro Pão Nosso, e hoje nós vamos refletir sobre um outro texto que também faz referência à mesma passagem bíblica, que é do endemoniado gadareno, porém esse texto está no livro Desobsessão. Interessante, né, que na semana passada o Lucas ele chegou a comentar sobre esse texto, sobre esse livro Desobsessão, né? Ele fez a sua fundamentação teórica em cima do Evangelho, em cima do Pão Nosso e em cima também do livro Desobsessão. E hoje nós vamos justamente estar estudando um texto desse livro. Esse livro, Desobsessão, ele foi escrito por André Luiz, né, através da mediunidade, uma parceria, na verdade. Foi uma parceria nessa época entre o Valdo Vieira e o Chico Xavier. E o prefácio desse livro é um texto que se chama Um Livro Diferente. Então, esse texto, esse título, Um Livro Diferente, é o prefácio do livro Desobsessão, que é justamente o texto que nós vamos estudar hoje. Então, nós estamos estudando hoje o prefácio do livro Desobsessão, né? Que se baseia numa passagem bíblica que nós começamos a estudar na semana passada, que eu vou relatar aqui de uma maneira assim, bem breve, só para a gente poder recordar aí e facilitar um pouco mais o nosso entendimento do texto, tendo em vista que eu percebo e fui percebendo isso junto com vocês, dos nossos encontros, que quanto mais a gente aprofunda um pouco mais no contexto histórico, geográfico, das passagens bíblicas, realmente fica mais fácil de entender a proposta dos textos desse grande professor chamado Emmanuel, né? Esse nosso professor aí de Evangelho. Então, meus irmãos, que passagem é essa? É a passagem do endemoniado, do endemoniado gadareno ou gerazeno. Já de início, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. Se vocês forem buscar na Bíblia essa passagem se encontra no Novo Testamento em 3 evangelistas.
Ela está em Mateus, está em Marcos e também está em Lucas, que é que nós estamos estudando atualmente, né? Existem algumas pequenas diferenças de uma narrativa para outra. Apesar dos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus serem chamados de evangelhos sinóticos, justamente pelo fato deles relatarem diversas passagens narrando da mesma forma, João é um evangelho um pouco mais separado, né? Nós vamos perceber algumas diferenças. A iniciar pelo nome, né? Se você for em Mateus, por exemplo, você não vai encontrar, pelo menos nas traduções bíblicas que eu olhei, que é a Bíblia de Jerusalém, eu uso aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, né? Nós não vamos encontrar o termo gadareno em Lucas e em Marcos. O termo gadareno, que vem de Gádara, que é uma cidade, né? Os moradores de Gádara, está apenas no Evangelho de Mateus, tá? Está lá em... Vou tentar achar rapidinho aqui. Deixa eu pegar pelo de Lucas, que é mais fácil aqui, que eu já marquei. Está em Mateus 8, 28 a 34. Então vai estar escrito lá endemoniado gadareno. Em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, já vai estar escrito endemoniado gerazeno. E em Lucas, né, que é do capítulo 8, versículo 26 até o 39, também vai estar endemoniado gerazeno. Então tem essa pequena diferença aí. Fui pesquisar aqui apenas de curiosidade, né? Importante, gosto de pesquisar essas coisas. São cidades distintas, então existe um erro realmente, né? Me parece que a maior parte dos estudiosos hoje consideram que o fato correto está com a narrativa de Mateus, porque a cidade de Gádara, ela tem sim uma região que banha o mar da Galileia, e já a cidade de Gerasa já é uma cidade mais interiorana. Então, como o episódio bíblico acontece às margens do mar da Galileia, entende-se hoje que a cidade de Gádara é onde ocorreu a tal passagem. Mas que passagem que vem a ser essa? É aquela passagem que Jesus sai da cidadezinha de Cafarnaum, onde ele vivia ali com Pedro, na casinha de Pedro. Cafarnaum fica na margem ocidental do lago de Genezaré. E ele se dirige via mar, né, pelo mar, até a margem oriental do lago, que é onde fica a região de Gádara. Nesse trajeto é quando acontece, já estudamos aqui também na semana retrasada, né? Aquele episódio que ficou conhecido como a tempestade acalmada, em que Jesus, os discípulos ficam ali atormentados com a tempestade do mar, e Jesus estava dormindo, já conversamos sobre ela. Nesse mesmo período, né? É interessante que a gente tem que ter sempre em mente de que Jesus, como Espírito puro que ele não iria perder nenhuma fração de segundo do seu tempo enquanto encarnado aqui na Terra, né? Então, até mesmo por ser um médium de Deus, Jesus era um médium de Deus, né? Com certeza Jesus tinha, se Chico tinha isso, imagina Jesus, né? Tinha a chamada mediunidade de presciência. Jesus já sabia algumas coisas que poderiam acontecer, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, mas existe a chamada presciência, né? Kardec trata disso, se eu não me engano, na Gênesis. É um tipo de mediunidade que você consegue, às vezes, prever algumas situações que podem acontecer. Um espírito puro como Jesus, com toda certeza, ele sabia o que ele iria enfrentar nas passagens que ele, nas situações que ele vivenciava com seus discípulos, né? Então, quando ele pede para sair de Cafarnaum e ir até Gádara, com toda certeza, ele sabia o que ele ia encontrar em Gádara. E assim que ele chega em Gádara, ele encontra o quê? Ele encontra um endemoniado, que a gente, no meio espírita, a gente não chama dessa forma, a gente chama de obsidiado, aquele que está sofrendo algum tipo de obsessão, né? Como o Lucas comentou semana passada, que todos nós sofremos obsessões. Pode ser uma simples influenciação, uma obsessão simples, uma obsessão do tipo fascinação,
uma obsessão do tipo subjugação, que são níveis, né, de influenciação, que Kardec, de uma maneira fantástica, tratou desse tema para a gente no livro dos Médiuns. Então, Jesus, ao chegar na cidade de Gádara, assim que ele pisa nas margens da areia, vem ao encontro dele esse obsidiado e pergunta a ele: o que queres de mim, filho do Altíssimo? E aí Jesus, ele ficava ali, ele estava se sentindo atormentado com a presença de Jesus, que foi o texto que nós estudamos na semana passada com o nosso amigo Lucas aí, né? E após essa parte da passagem, ou seja, em que o endemoniado pergunta a Jesus o que ele queria dele, que ele estava ali, né, atormentando ele, Jesus, de uma maneira muito serena, pergunta a ele, que é o versículo que nós estamos estudando. Pergunta a ele o quê? Vou ler o versículo, meus irmãos. O versículo está em Lucas 8,30. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos dæmones. Então, esse é o versículo de estudo, né? Como é que a passagem termina? A passagem bíblica termina. Jesus ordena que os espíritos que estavam ali obsidiando esse homem se afastem, né? Aí continua ocorrendo um diálogo de Jesus com os espíritos. Interessante que Jesus chega a pedir a Jesus, eles têm que aceitar, porque imagine a energia, né? A capacidade energética de Jesus, quando ele pediu: se afaste desse homem, né? Eles tiveram que acatar, mas a necessidade dele do contato com a matéria ela é tão grande que eles pedem a Jesus que eles pudessem se vincular. O Evangelho fala entrar, a gente sabe que não é assim, é uma vinculação perispiritual, mas que ele pudesse se vincular aos porcos, porque aquela região de Gádara ali era uma região de criação de porcos, né? No Evangelho de Marcos, chega a dizer, está lá o número lá, 2000, chega a dizer que cerca de 2000 porcos se precipitaram ao mar. Porque é uma região, me parece que é uma região que tem aquelas falésias, né? E eles estavam ali no alto de alguma dessas falésias quando ocorre esse diálogo, e aí os porcos se jogam ao mar. E Marcos diz que chega a ser 2000 porcos. Lembrando que Marcos narra muito as memórias de Pedro, e Pedro estava presente nesse episódio. Então, não sei se é 2000 porcos ou se não é, o fato é que era uma quantidade gigantesca de porcos. E o endemoniado, o obsidiado, se cura, né, desse processo obsessivo, né, e pede a Jesus para que ele pudesse acompanhar Jesus. E Jesus diz a ele que ainda não seria o momento, que ele voltasse para os seus conterrâneos daquela região e contasse o que tinha acontecido, né? Jesus, então, volta para Galiléia, volta para Cafarnaum, até porque os moradores da região de Gádara, também está nos evangelhos, eles pedem a Jesus que vão embora. Não quero que você fique aqui não. E não é difícil entender o porquê, né? O comércio deles girava em torno da produção e da recria e da venda de porcos. Chega um homem lá e de repente cura um endemoniado, mas com essa cura 2000 porcos se precipitam ao mar, é um prejuízo enorme para aquela região financeira. Imagina para o criador desses porcos, ou para os criadores, não sei quantos eram, né? É um prejuízo gigantesco. Então eles falam: vai embora, pelo amor de Deus, que você está dando muito prejuízo aqui, né? E assim encerra a passagem bíblica. Nós temos, meus irmãos, no livro Primícias do Reino, psicografia do nosso Divaldo Franco, espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 12 desse livro, conta exatamente essa passagem, Primícias do Reino, né? Quem não leu esse livro ainda, meus irmãos, tem 2 livros que relatam passagens do Evangelho que, para mim, né, com opinião pessoal,
são imperdíveis. Um é o Boa Nova, né? Que para mim é o ao concurso, insuperável, e o outro é Primícias do Reino, né? E nesse livro conta, no capítulo 12, essa passagem. Então, quem tiver o livro aí, eu aconselho hoje, né, assim que acabar o nosso encontro, a fazer uma leitura desse capítulo. É um capítulo curtinho, né, são 4 aí páginas, e 5 páginas. E que aí vai entender melhor todo o contexto dessa narrativa que eu estou falando aqui, né? No final do nosso estudo eu vou ler um trechinho desse livro, mas vale a pena, que realmente é muito bacana. Conta todo o enredo, né, dessa passagem bíblica. Bom, esse aí é o nosso contexto. Me alonguei um pouquinho, porque eu acho que essa passagem bíblica ela é muito rica, muito rica. Tanto é que Emmanuel, eu fui pesquisar, Emmanuel escreveu 6 textos sobre ela. O da semana passada que nós estudamos, o dessa semana, e tem 4 textos sobre o Evangelho de Marcos, que conta a mesma passagem. Emmanuel não escreveu nenhum texto sobre o Evangelho de Mateus, pelo menos eu não achei. Se alguém conseguir achar aí, me manda depois, que eu não achei. Achei 6 textos. E Emmanuel, como grande didata do Evangelho que era, ele não escrevia texto ao acaso, né? Lógico que não. Então, é porque a gente precisa aprofundar realmente nessa passagem. Por isso que eu quis narrá-la com um pouco mais de tempo aí, para que a gente possa estudar essa passagem aos poucos. Bom, mas o texto de Emmanuel em si, ele está no livro Desobsessão, conforme falamos anteriormente. O título do texto é Um Livro Diferente. Eu fiquei pensando, por que Emmanuel colocou? Eu sempre gosto muito de analisar os títulos do texto de Emmanuel. Por que Emmanuel colocou esse título para a gente? E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre o livro e eu percebi o seguinte: esse livro, Desobsessão, escrito por André Luiz, não por Emmanuel, mas cabe ressaltar que Emmanuel que coordenava todo o trabalho mediúnico de Chico Xavier, ou seja, os espíritos que escreviam por intermédio de Chico, Humberto de Campos, André Luiz e mais um monte, eles tinham a coordenação do trabalho, e essa coordenação era feita por Emmanuel, né? Tanto é que Emmanuel prefacia esse livro. Quando esse livro, Desobsessão, foi escrito em 1964, só para a gente poder ter uma referência de tempo, o livro Nosso Lar, que é o primeiro livro de André Luiz por intermédio do Chico, foi escrito em 1944. Então já tínhamos passado 20 anos. Ou seja, toda uma boa parte daquela série de André Luiz relatando como funciona o mundo espiritual já havia sido escrita. Nosso Lar, Mensageiros, Libertação, Missionários da Luz, Ação e Reação, e por aí vai, né? Então, Emmanuel, de repente, André Luiz sente a necessidade de interromper um pouco essa série de livros que relatam a nossa relação e como funciona o plano espiritual, e escrever um livro especificamente falando sobre as reuniões de desobsessão. Então, esse livro Desobsessão não é um livro que você possa, por exemplo, dar de presente para uma pessoa que não conhece nada de espiritismo, né? Ele é um livro muito importante para que nós possamos compreender como deve funcionar uma reunião de desobsessão. Sempre tendo como base o Livro dos Médiuns, que é o principal livro nosso, né? Então, após uma série de livros relatando as situações do plano espiritual, André Luiz vem ditar para Chico um livro diferente. Era um livro com uma proposta diferente. Era um livro para deixar diretrizes, um roteiro de como deve ser uma reunião de desobsessão, né? E é evidente que isso deveria ter algum motivo. Eu fico imaginando aqui se não seria o fato de que era uma época que o movimento espírita estava crescendo muito, e com isso várias reuniões, várias casas espíritas criavam. Toda casa espírita deve ter o seu grupo de desobsessão, né? Muito bem fundamentado, muito bem consolidado nas obras básicas, depois de terem passado por reuniões de estudo, né? Só que eu acredito que durante muito tempo, a gente ouve os nossos colegas um pouco mais antigos contar, que nem sempre foi assim. Muitas vezes a pessoa chegava lá com um processo obsessivo na casa espírita
e ela era colocada numa reunião de desobsessão. Quer dizer, você colocava o doente no local onde que deveriam estar trabalhando os enfermeiros, né? Então, para trabalhar como enfermeiro. Então, acontecia muita coisa errada, muita coisa que não deveria ser da forma que era, né? Então, André Luiz teve esse cuidado. E aí, quando eu li esse texto, eu confesso assim, eu li o texto todo, lógico, né? E eu vi que faltou, podem observar que a última palavra do texto é a palavra mental, né? E depois tem uma reticências, é porque o texto continua. E aí eu fui pegar o texto na íntegra, eu vi que tem mais 2 parágrafos ao final desse texto. Eu gostaria de ler pelo menos um pedaço do penúltimo parágrafo, aí nós vamos entender o porquê que Emmanuel escreveu esse livro, né? Esse texto baseado nesse livro. Abre aspas para Emmanuel aqui. Sentindo de perto semelhante necessidade, o nosso amigo André Luiz organizou esse livro diferente de quantos lhe constituem a coleção de estudiosos dos temas da alma, no intuito de, olha só, hein? No intuito de arregimentar novos grupos de ceareiros do bem que se proponham reajustar os que se veem arredados da realidade fora do campo físico. Então, irmão, deixa claro aqui. A proposta é que a gente forme realmente outros grupos que possam ter a preocupação com os desencarnados. Meus irmãos, observem no nosso mundo, na nossa vida hoje, no nosso planeta Terra, quantas instituições se preocupam com os desencarnados. São pouquíssimas. Então, daí a importância da casa espírita ter realmente um grupo sério, que tem um trabalho vinculado a esse. E aí, baseado no texto que eu fui lendo aqui, eu fiquei me questionando, que é um texto muito atual. Será que hoje nós não saímos de um extremo e fomos para o outro? Como assim, Juliana? Será que hoje nós não deixamos de criar como fazíamos antigamente? Criávamos grupos de desobsessão, a reveria, qualquer pessoa que chegava já colocava direto para trabalhar numa mesa mediúnica. Deixamos de fazer isso depois de tanto lermos e percebermos que isso não é o certo. Então, talvez hoje são poucas casas, talvez trabalhem dessa forma. Mas será que ao deixar de fazer isso, nós não deixamos também de nos preocuparmos, de criar grupos de desobsessão? É uma reflexão que eu proponho ao grupo aqui, né? Será que as casas espíritas hoje elas não estão vazias de espíritos? É uma interrogação, né? Será que as casas espíritas hoje não estão muito... Emmanuel vem falar isso aqui depois, ó, quer ver? Vou ler mais um trechinho. Ó. Nada mais oportuno e mais justo de vez que, se a ignorância reclama o devotamento de professores na escola da psicopatologia, Emmanuel afirma a importância da psicopatologia, psicopatologia, espera pela abnegação dos médicos que usam a palavra equilibrante nos gabinetes de análise psicológica, ressalta a importância dos terapeutas, dos psicólogos, né? A alienação mental dos espíritos desencarnados exige o concurso fraterno de corações amigos, com bastante entendimento e bastante amor para auxiliar nos tempos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição mais clara e simples. É muito importante que a gente tenha psicólogos, terapeutas, psicanalistas que nos ajudem a entender a mente, mas as casas espíritas precisam dos seus grupos também de contato com os amigos desencarnados, porque eles também precisam ser tratados, né? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. É a primeira que eu faço aí em relação ao texto, tá? Uma outra reflexão que eu fiz em cima desse texto está mais vinculada à passagem bíblica. É interessante observar que Jesus, quando o endemoniado chega até ele e pergunta: "O que queres de mim, filho do Altíssimo?", Jesus não responde com um monte de regras e situações do que poderia acontecer com ele ou deixar de acontecer.
Jesus apenas pergunta qual é o teu nome. E cabe lembrar que junto de Jesus estavam vindo da casa de Pedro, de Cafarnaum, e estavam os discípulos. Então era ali Jesus, como grande professor, ensinando da maneira mais correta que tem de se ensinar, que é dando o exemplo. Olha, quando eu desencarnar, vocês vão ter que lidar com os obsidiados. E os discípulos de Jesus lidaram com diversos. Né? Tem várias passagens bíblicas que tratam disso. E tem esse cuidado de oferecer, de perguntar o nome do indivíduo, de dar a singularidade que aquele indivíduo tenha, por mais que ele esteja rodeado de uma legião de espíritos. Tenha esse cuidado. Comece o trabalho de desobsessão, começa e termina no afeto. As informações sobre o que aconteceu com o indivíduo, sobre os processos obsessivos, sobre como funciona o plano espiritual, são muito, muito importantes, mas elas precisam ser o tempo todo bafejadas pela afetividade. E aí a importância do trabalho de reforma íntima, do trabalho moral do médium, porque o espírito sente isso. O espírito sabe que não é com palavras que ele vai ser convencido, né? Então é Jesus nos ensinando aqui, qual é o seu nome? Essa simples pergunta, qual é o seu nome, nos ensina como lidar nesse tipo de trabalho de desobsessão, nas nossas relações também, né? Do dia a dia, quando estamos diante de uma situação difícil, ao invés de irmos para o embate, por que não oferecer a afetividade? Perguntando o nome do indivíduo muitas vezes, né? Então esse é um ponto que eu acho importante. E o segundo, um outro ponto que eu acho interessante analisar também, é que Jesus estava ali diante de uma legião. E às vezes é assim que nos sentimos também, né? Nós que estamos aí iniciando, né? Iniciando não, estamos aí no esforço de nos iluminar. Muitas vezes quando você consegue acender uma luzinha muito interna, você também se vê diante de uma legião. A questão é, nós precisamos ir mudando a nossa legião de companhias, né? Mas acontece. É Jesus nos ensinando que na tarefa de autoiluminação, muitas vezes você se encontra sozinho, diante de uma legião de espíritos, de uma legião de situações difíceis, né? Mas é possível sim a gente ir mudando essas nossas companhias. Eu vou encerrar o nosso estudo, já passou bastante do tempo, com o finalzinho do texto do livro Primícias do Reino, que comentei com vocês. Amélia nos diz assim: depois de sair de Gádara e caminhar pelas terras da Decápole, narrando o que lhe fizeram em Galileu, ele demandou as praias do outro lado do mar e perdeu-se na multidão que acompanhava as pregações no lago e nas cidades, nos montes e na orla das estradas, oferecendo suas mãos e seus braços aos aflitos e combalidos que necessitassem de ajuda. Não mais se afastaria dos sofredores, seus irmãos de infortúnio. Procurava dar-lhes a fortuna da esperança, como ele mesmo a recebera do Rabi. Seguia-o, deslumbrado e reconhecido pelo que recebera, e passou a amar como for amado, trabalhando também pela extensão do reino de Deus que ele anunciava. Aqui então é o endemoniado nos ensinando exatamente a mudar a nossa legião. Jesus nos auxilia, mas a tarefa, a opção de mudarmos os nossos grupos de relações espirituais cabe a nós. Ele tomou a decisão dele. Ele resolveu seguir os passos do mestre. Ele resolveu estar envolvido por uma outra legião. Muitos dos seus conterrâneos preferiram os porcos. E aí fica esse questionamento, né? Que legião que nós temos escolhido para conviver conosco? Um forte abraço
Esperamos aí os comentários dos nossos companheiros.